A Bíblia é um dos livros mais fascinantes e misteriosos já escritos. Suas histórias carregam profundidade espiritual, lições de vida e também mistérios que intrigam a humanidade há séculos. Um dos maiores enigmas é: quem foi a esposa de Caim e como ela surgiu? Para entender essa questão, precisamos explorar o relato bíblico, o contexto histórico e as interpretações teológicas que envolvem essa figura enigmática, uma das mais questionadas no relato de Gênesis. No livro de Gênesis, encontramos a narrativa da criação da humanidade. Deus formou Adão do pó da terra e, mais tarde, criou Eva como sua companheira. A Bíblia nos conta que, após serem expulsos do Jardim do Éden por desobedecerem a Deus, Adão e Eva começaram a ter filhos. Os dois primeiros mencionados pelo texto bíblico são Caim, o primogênito, e Abel, o segundo filho. Essa história é fundamental para compreendermos o contexto inicial da humanidade. A história de Caim e Abel é bem conhecida. Caim, consumido pela inveja, matou seu irmão Abel, após Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar a sua. Após cometer o primeiro homicídio da história humana, Caim foi amaldiçoado por Deus e exilado para a terra de Nod, a leste do Éden. É neste ponto que o mistério começa a se desenrolar. Quem seria a esposa de Caim, mencionada no texto bíblico como mãe de seus filhos, e de onde ela teria surgido? Em Gênesis 4:17, lemos: "E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque." A pergunta que muitos fazem é: de onde veio essa mulher? Se Adão e Eva foram os primeiros humanos, de onde surgiu a esposa de Caim? Para responder, precisamos explorar as principais teorias levantadas por estudiosos ao longo dos séculos. A explicação mais amplamente aceita por estudiosos da Bíblia é que a esposa de Caim era uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha. Gênesis 5:4 nos informa que Adão teve filhos e filhas ao longo de sua vida. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Embora o relato mencione apenas Caim, Abel e Sete pelo nome, isso não significa que eles fossem os únicos filhos de Adão e Eva. Os autores bíblicos frequentemente destacavam personagens principais para avançar a narrativa, omitindo detalhes sobre outras pessoas. No início da humanidade, era natural que irmãos se casassem para perpetuar a espécie. Não havia outra opção, pois todos descendiam do mesmo casal original. Além disso, a genética inicial, segundo essa visão, era pura e livre de mutações prejudiciais, permitindo tais uniões sem os problemas genéticos que hoje associamos ao casamento entre parentes próximos. Outra teoria sugere que Deus pode ter criado outros humanos além de Adão e Eva. Embora a Bíblia foque no casal original, alguns estudiosos especulam que Deus poderia ter formado outros grupos de pessoas, mas o texto não os menciona, porque o objetivo principal do Gênesis é narrar a linhagem que culminaria no Messias, Jesus Cristo. Nesse caso, a esposa de Caim seria uma dessas pessoas criadas por Deus. Porém, essa teoria é polêmica. No entanto, essa teoria não é amplamente aceita no meio cristão tradicional, pois contraria a ideia de que Adão e Eva são os ancestrais de toda a humanidade. Há também quem interprete a história de Caim e sua esposa de maneira simbólica. Para essas pessoas, o Gênesis não é um relato histórico literal, mas uma narrativa teológica que busca transmitir verdades espirituais e morais sobre a relação de Deus com a humanidade. Segundo essa visão simbólica, o surgimento da esposa de Caim não precisa ser explicado de forma literal, pois o foco da história é outro: mostrar as consequências do pecado e a misericórdia de Deus, mesmo diante da desobediência humana.
Independentemente de quem foi a esposa de Caim, a história nos ensina muito sobre os primeiros desafios enfrentados pela humanidade e a complexidade dos relacionamentos humanos. O assassinato de Abel por Caim revela o impacto devastador do pecado no relacionamento humano, inaugurando uma era de conflitos que persistem até hoje. Além disso, a jornada de Caim para a terra de Nod e o fato de ele ter construído uma cidade indicam que a humanidade estava se expandindo e começando a se organizar socialmente. Isso sugere que Adão e Eva tiveram muitos outros descendentes além dos citados pelo nome. Muitas vezes, os leitores da Bíblia se deparam com perguntas sem respostas explícitas. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia não foi escrita para satisfazer todas as nossas curiosidades históricas ou científicas. Seu propósito principal é revelar quem Deus é, seu plano de redenção para a humanidade e como podemos nos relacionar com Ele. O caso da esposa de Caim é um exemplo desse mistério deliberado. No caso da esposa de Caim, o silêncio da Bíblia pode ser intencional. O foco da história está no pecado de Caim, na misericórdia de Deus ao protegê-lo com um sinal para que ninguém o matasse, e na continuidade da linhagem humana, que culminaria na vinda de Cristo. Assim, a identidade da esposa de Caim, embora misteriosa, não diminui o valor espiritual e histórico dessa narrativa bíblica. A história nos convida a refletir sobre o impacto do pecado na humanidade, a importância da reconciliação com Deus e a necessidade de vivermos segundo seus ensinamentos. E você, o que pensa sobre esse mistério? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas ideias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.